de ter revisto com vocês essas coordenadas retangulares aí, as absolutas e as relativas. Lembram? Escrevam no chat ou falem. Ok. Ó, beleza. Ok, lembro. Ótimo. Então, hoje a gente fala de coordenadas polares. Olha que interessante. Está no PET. Eu não queria, mas tudo bem. É importante. Vamos entender um pouquinho. A coordenada polar, ela é identificada por duas coisas. Dimensão da linha. Então, se você for pedir uma linha, por exemplo, eu vou parar na linha, não vou dar exemplo de figuras, outras figuras, para não ficar complexo para vocês. Então, vamos pensar o seguinte, linha e ângulo, ponto final, tá? Lembrando que, vou fazer um desenho aqui, ó, X para a direita é o meu ponto de ângulo 0 graus, ok? E ele vai girar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, quando ele está mostrando aí a primeira figura 10, 30, qual que é o comando de linha? Você foi lá no comando line, ou apertou L, Enter no AutoCAD, né? Ou é o atalho, você apertar L, Enter, ele já vai entender que você está pedindo um comando linha e ele vai te pedir o primeiro ponto. Ok? O primeiro ponto, você pode definir aleatório, lembra? A gente pega o mouse e clica com a esquerda em qualquer ponto, você definiu o primeiro ponto. Eu quero o segundo ponto com coordenadas polares. Então, eu cliquei no primeiro ponto qualquer. Para ela ser relativa, o que eu tenho que pedir? O comando arroba. Então, eu cliquei no ponto qualquer. Ó. A primeira característica é clicar o ponto arroba. Arroba quer dizer que, a partir daquele ponto, eu estou tomando como uma referência relativa. Aquele ponto que eu cliquei, ele vai entender que daquele ponto ele vai entender as dimensões e desenhar a partir dele. Agora, coordenada polar quer dizer o seguinte, tá vendo que tem 10 menor que 30 aqui, ó? O que é o 10? O 10 é o comprimento da linha, então a linha ela tem a dimensão de 10, e o menor que 30, ela quer dizer que eu tenho um ângulo de 30 graus. Lembra que eu falei que o ponto X0 é aqui, ó? Então eu vou fazer esse desenho na figura. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso para vocês. Ó, agora minha estratégia foi ruim, né? Eu já percebi que eu deveria trago um gráfico melhor aqui para vocês, mas tudo bem. Se for o caso, eu gravo depois a parte. Então, aqui é meu ponto zero, aqui é meu ponto zero, ele vai andar 30 no sentido anti-horário, então, ele vai andar 30 aqui, ó. Então, eu tenho o comprimento da linha, eu vou fazer aqui de vermelho, ó, de 10, num ângulo anti-horário de valor 30. Então, vai ser uma linha angular de 30 graus com um comprimento de 10. Ok? Então, ok aí, que isso é um pouco chatinho. Eu tenho muita noção de que isso é chato. Nesse eu vou entender como está tudo ok, feliz da vida. Então, vamos para a figura 2 aqui agora. Então, aqui, ó, na figura 2 aqui, essa aqui da direita, o que aconteceu? Ele fez o primeiro comando aqui, ó, 10, arroba 30. Por que não tem arroba aqui, hein? Vamos lá. Por que ele não colocou arroba nessa apresentação? Pergunta de mestre. Agora eu quero saber quem vai matar essa charada. Por quê? Eu falei, tem que colocar arroba. Ele não colocou arroba. Por quê? Figura da direita aí, hein? Alguém consegue matar essa charada? Porque tem de fazer dois ângulos, hein? Não, o segundo ângulo a gente vai aprender agora, vai entender agora. Ele não colocou arroba porque ele começou na absoluta 00, que ó, ele está no ponto, esse ponto aqui que eu vou marcar de vermelho, ele é o ponto retangular 0,0. Então, o que ele fez? Ele está utilizando a absoluta. Então,
Quando não tem arroba, ele está utilizando absoluto, ou seja, esse 10 aí, o ponto começou do 0, 0, tá? Então, quando não tiver arroba, ele vai andar 10 a partir do ponto 0, 0 absoluta do AutoCAD. Ok? Se tiver arroba, é do último ponto. Então, existe uma diferença que no primeiro, nesse caso aqui, ó, o que ele fez? 10/30. Então, ele pegou o primeiro ponto como o ponto 0, 0 absoluto do AutoCAD, andou 10 no ângulo de 30. Dessa segunda linha, que eu vou marcar de cor diferente aqui, que é a linha amarela, ó, que é amarela, olha só, tem um arroba. O que significa isso? Que aí ele não começou da origem, ele começou de onde parou o último ponto, que foi esse círculo aqui, ó. Ou seja, ele entendeu que começou, quando ele colocou arroba, ele começou do último ponto que ele parou. Então, arroba, o 15 é o que mesmo? O 15 é o que mesmo? Comprimento da linha? Isso, garoto. O comprimento da linha. E o 20? Ângulo de 20 graus. Lembrando que aqui, ó, ele sempre coloca horizontal para a direita, 20 graus no sentido anti-horário. Sempre no sentido anti-horário. Ok? Então, a coordenada polar é isso, tá? Eu não vou falar mais nada a respeito dela. Realmente, eu não vi exercícios a respeito. Se tiver alguma coisa aí referenciando coordenada polar, ou tiver alguma peça em ângulo, acho que peça em ângulo tem para a gente fazer. A gente volta a discutir isso aqui, tá? Beleza? Alguém queria perguntar alguma coisa? Ver tudo, né? Permitir. Tranquilo isso aqui? Podemos passar? Se a dúvida, pergunta, tá? Pode. Oi? Ok. Bom, e aí a gente vai falar aqui do comando trim. Nossa, eu tô... Thiago tá aí, né, Thiago? Opa, tô aqui, Julinho. Firme. Tá com o AutoCAD aí? Não tô. Agora eu não tô, porque eu ainda não consegui chegar em casa ao ponto de ligar meu notebook. Ah, não, então tá bom. É porque o meu computador queimou e eu tô sem CAD, né? Mas tudo bem. Tô pegando os meninos que eu tô chegando em casa. Tá, joia. Beleza. Permite. Vamos lá. Comando trim permite remoção de partes de entidades que se interseccionam com outras. Ah, então, o comando requer primeiro a indicação das entidades cortantes, as tesouras, e depois as entidades a serem removidas. O que é essa palavra em grego, né, que o professor está falando aqui? Vou dar o exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho duas linhas, limite de corte com trim, tá vendo? Então, eu tenho duas linhas na vertical, ó, essa linha e essa linha aqui, ó. E eu vou trocar a cor da tinta para verde, eu tenho essa linha aqui, ó, na horizontal. O que o trim vai me permitir fazer? Eu quero cortar essa linha somente no meio dela aqui, ó. Somente nesse meio. Então, eu vou apagar aqui com a borracha. Ó. Apagou a linha toda, né? Tudo bem. É difícil no PowerPoint. Paciência aí, ó. Aí ficaria isso aqui, ó. Entendeu que eu preciso de cortar só uma parte da entidade? Vou dar outro exemplo aqui. Eu tenho uma circunferência e eu quero uma semicircunferência. Então, eu tenho a linha e isso aqui, ó. Eu quero cortar só a metade da circunferência. Eu venho com o trim, só que o meu trim do PowerPoint ele é bichado, né? Então, aqui, ó. Não, até que deu. Ah, não deu, não. Estava feliz ali. À toa. Então, fica isso aqui, ó. Ou seja, o trim, ele apaga uma parte, mas tem que ter uma linha cortando a circunferência. Se tivesse só a circunferência aqui inteira, ó, o programa ele não ia entender o que você quer cortar. Você precisa de uma linha. Então, se tiver duas linhas, por exemplo, aqui, ó,
igual nesse caso aqui, eu posso cortar essa linha central, ou eu posso cortar só essa parte aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui de vermelho. Eu posso cortar só essa parte aqui, porque essa linha me permite, ou eu posso cortar só essa parte aqui, porque essa linha aqui me permite. E as duas linhas me permitem cortar a linha central, igual eu fiz nesse exercício aqui. Entenderam o que a ferramenta Trim faz? Depois desse tanto de rabisco, né? Ok, professor. Ok? Seria muito melhor se eu tivesse um programa aqui, vocês veriam mais elegantemente falando, mas tudo bem. Que bom, obrigado pelo retorno. Agora, aqui está um exemplo, né? Vou fazer a outra figura aqui, ó. Tá outro exemplo para vocês entenderem. Aqui, ó. Eu tinha o ponto 1, 2, tá vendo? Um aqui é uma linha e o 2 tem outra linha aqui. Como que tem duas linhas entre elas, eu consigo cortar a linha do meio. Olha o que fez aqui. Ó. Isso aqui é um desenho arquitetônico. Desenho arquitetônico, ele solicita ali que onde que tem a porta, né? Esse aqui é um desenho de uma porta. Esse arco aqui, ó, esse arco com essa reta aqui é uma porta. É uma porta e você precisa de recortar isso aqui conforme norma, tá? Então, você pode usar o comando trim e tirar essas duas linhas. Ok? Aqui está mostrando, né? Esse slide era para ser anterior ao trim, né? O professor dormiu aí, agora que eu estou percebendo. Né? Você estava dormindo quando fez esse slide. Aqui era só para mostrar o seguinte, que o painel Draw, eu tenho, né? Linha, círculo, arco, retângulo, elipse, rachura. Esse aqui é o painel Draw. E o painel Modify é o que a gente vai ver os comandos de hoje, que serve para fazer alterações nas entidades geométricas. E o Trim é o primeiro. Né? Tá o Trim aqui, ó, tem o Offset, tem o Move, Copy e por aí vai. Então, são elementos que a gente modifica a entidade. E o Trim, como que ele faz? Modifica a entidade cortando uma parte dela. Okay? Uma dificuldade quem está começando, né, ele confunde muito o Erase, né, o comando Erase do AutoCAD com o Trim. O que acontece? O Erase, nessa figura, está muito claro que eu tinha aqui um X vermelho, ok? E normalmente aí no desenho arquitetônico, né, se eu falar do mecânico, não vou. Você precisa de apagar a linha inteira, tá vendo? Então, apagou a linha, as duas linhas aqui que estão cruzadas, você utilizou o comando Erase. Então, a diferença, né, é que no comando Trim, você apaga parte da entidade, mas se você precisar de apagar a linha inteira, entidade eu falo linha, uma circunferência, um retângulo, tá, gente? É chamado de entidade aí no AutoCAD. Então, se você precisa de apagar uma linha inteira, você vai utilizar o comando Erase. Se você precisa de apagar um pedaço, você pode usar o comando Trim, mas tem que ter uma interseção, tem que ter um cruzamento. Aqui, ó, mostrei isso aqui, ó, tem que ter um cruzamento, tem que ter uma linha cruzando, senão você consegue fazer o comando Trim, não. Ok? Mesmo que você faça... Mesmo que você faça ali e depois apague a linha toda, só para a construção, precisa de um cruzamento. Tá vendo? Deixa eu marcar aqui com o slide esse ponto aqui, ó. Para vocês verem. Ele não está apagando a linha inteira. Ó, ela vai apagar um pedaço da linha. É rápido, mas eu acho que vocês conseguem ver. Ó. E o que ele faz aqui primeiro? Ele seleciona essa linha. Deixa eu marcar para vocês aqui, ó. Ele seleciona essa linha aqui, ó. Ele seleciona essa linha. Por quê? Quando você pede Trim no AutoCAD, ele pede o seguinte: primeiro, indique a linha tesoura. Ou seja, o que é a linha tesoura? Vou fazer uma representação aqui, ó. Tem uma linha aqui e tem outra linha aqui, ó. Essa linha aqui, na vertical, é a minha linha de tesoura. Por quê? Se eu clicar desse lado aqui, ó, eu selecionei a minha linha que eu quero cortar, que é a tesoura, que é essa aqui,
aperto o Enter, e aí ele vai me perguntar, tá, qual lado que você quer cortar? Se eu colocar desse lado, eu apago essa linha aqui. Ctrl Z não deu não, né? Se eu apertar do outro lado, ele apaga a linha desse lado. Foi o que ele fez, né? Ele apagou a linha da direita. Pode ver que a linha vertical no desenho aqui, ó, ela está na animação, ela está com um verde mais claro, porque ele está selecionando ali minha linha de ponto de corte, né? A linha vertical é a linha onde vai ser cortada em relação à horizontal que vai ser seccionado. Ficou claro? Olha lá, ele clica, olha lá, clicou na linha tesoura, aperta Enter e tira a linha. Aí o comando começa de novo, né? Um desses vídeos que são muito rápidos. Mas eu acho que vocês entenderam aí. Primeiro seleciona a linha, que é o ponto que vai cortar. Ali pode ser linha, pode ser retângulo, pode ser circunferência, onde que estiver cruzando, tá? E depois ele corta a linha. E aí quando ele tira a linha, o comando começa rápido, né? O GIF, ele é como se fosse um pequeno vídeo, ele começa aí, ele começa a fazer a operação novamente. Mas eu acho que vocês conseguiram pescar aí a ideia do trim, certo? Rapaz, vai cair uma chuva aqui. Bom, mais um aqui, ó. Oh, beleza. Lembra que, olha lá, esse aí está mostrando trim tradicional. Vamos lá, vamos ver se vai rodar. Não vai rodar. Deu ruim. Achei que esse GIF aqui ia rodar, mas ele me enganou. Tudo bem. Ah, não, rodou, olha lá, só porque eu cliquei. Olha lá. Clicou. Olha lá, ele está selecionando o ponto de corte, as duas linhas. Então, entre as duas linhas, apertou Enter e cortou. Então, a primeira, ó, clicou no trim em cima, selecionou a primeira linha tesoura, a segunda linha tesoura e apertou, né, ele abriu uma janela de seleção, pode ver que ela ficou verde. Uma coisa interessante que veio à cabeça aqui é o seguinte, se você tiver a linha aqui, ó, uma cruz aqui, aí eu selecionei a linha vertical como linha tesoura, selecionei a linha vertical como tesoura. Se eu clicar deste lado, eu apago toda essa linha aqui, certo? Se eu clicar do outro, eu apago o outro. Mas você pode ter duas linhas. Ó. Deixa eu refazer aqui. Horrível, né? Não entendo. Calma aí. Acharemos uma solução legal. Aqui, ó. Com duas linhas tesouras, essa aqui e essa aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o meio aqui, ó. Vou até colocar um marca-texto aqui. Eu posso cortar o meio. Entendeu a diferença? Quando eu tenho uma linha só e duas, eu posso cortar o meio dela e vai ficar uma linha desse lado, da direita, e uma linha na esquerda, tá? Se eu selecionar duas. Se eu tenho duas e selecionar só uma, por exemplo, eu selecionava só essa aqui, ó, só o da direita, eu ia cortar isso tudo aqui, ó. Isso tudo ficaria cortado. Essa é a diferença. Pessoal, não entendi, não. Pô, errou. E esse quadrinho aqui, você não entendeu, pode falar, você está brincando aqui, mas é sério. É para cortar um objeto cruzado com outro selecionado. Então, aqui está falando o que o trim faz. Selecione no painel Modify o comando trim, que eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Você clica no trim. Quando você clicar no trim, com a esquerda do mouse, né, selecionou o trim aqui, ó, a gente passa para o passo de baixo, ó. Selecione os objetos cortantes, ou seja, selecione as linhas tesoura, né? Eu nunca ouvi falar dessa linha tesoura. A pessoa inova, ok? Só para vocês entenderem. Então, selecione os objetos cortantes. Ele selecionou o objeto cortante. Quando você aperta o Enter, você quer dizer para o AutoCAD, você aperta o Enter no teclado, você quer dizer com ele que você selecionou tudo que pode ir para o próximo passo. Ele apertou Enter, ou com a direita do mouse equivale a Enter, nesse caso, e, por fim, selecione os objetos que deverão ser cortados. Ok? E depois que você cortou todos os objetos, você seleciona Enter para interromper o
comando. Beleza? Deu para dar uma... entender um pouquinho aí, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar. Alguns têm me chamado à parte aí. Eu tenho tentado explicar. E quando eu vejo que é uma dúvida, eu falo, poxa, essa dúvida vai ser estendida para todos os alunos, a pessoa grava um vídeo, normalmente eles compartilham com vocês aí. Vamos caminhar e a gente vai conseguir vencer aí bem, tá? A diferença do trim e o estender é que o trim eu separo uma parte da entidade e o estender eu vou estender. Ficou óbvio e ululante, né? Eu vou estender a parte aqui, ó. Deixa eu colocar um marca-texto aqui de cor vermelha. Só para vocês entenderem o que ele vai fazer aqui. Sei que está um pouco, às vezes está até claro demais. Então, olha só. Esse vermelho aqui é a linha. Esse tracejado é o que eu preciso. Eu preciso que essa linha que foi construída até esse ponto aqui, ó, ela seja estendida até um objeto, uma entidade, uma linha, um círculo de referência. Então, eu vou pedir o comando estender, e ele vai fazer o quê? Vai completar essa linha aqui para mim. Pergunta, entenderam a função do estender? Extend, né, em inglês? Fala para mim aí. Isso, a função é tranquilo. Você repete, por favor. Agora, vou fazer aqui a simulação. Ó, o Renato ou Roberto me perguntou. Olha a animação. Sim, Renato, sou eu. Olha a animação lá. Ele quer estender, ele criou uma linha e quer estender a entidade até ela. Olha só. Olha lá, pediu extend, selecionou o objeto, olha lá. Ele estende, está vendo que a linha ela foi até a entidade que ele precisava? Até a linha que ele... mania de falar, a linha. Então, essa linha, ele criou uma linha, ó, ele tinha duas retas, tinha duas linhas ali na horizontal, que ele precisava que fosse até essa linha aqui, ó. Caneta. Toda vez que eu dou caneta, apaga a animação. Ele vai desenhar a linha, ó. Desenhou a linha, isso não faz parte ainda do comando extend. Ó. Agora sim, ele quer que a linha complete, essas duas linhas cheguem até essa nova linha que ele desenhou. Ele vai pedir o comando extend, olha lá, entendeu? Entendeu a função dele? Ok? Então eu posso estender um objeto, não precisa ser... Oi? Não, ok, estou entendendo. Ficou melhor do que a minha explicação, né? É por isso que eu coloquei isso aí. Eu sabia que isso vai ser melhor do que a minha explicação. A imagem vale 1000 palavras. Eu acredito que um vídeo deve valer 1 milhão. Essa frase foi nova. Bom, eu acho que vocês entenderam a função aí. Foi legal. E aqui, olha, aqui embaixo tem uma figura mostrando isso, né? Aqui, ó, eu tenho um ponto P1. O ponto P1 ele foi estendido até essa linha vermelha, em vermelho aqui, ó. Vou fazer o desenho para vocês entenderem, ó. Estendeu até aqui. E depois ele fez o outro, para o P2, ele fez outro procedimento. Essa linha estendeu até aqui, ó. Ou seja, no final deu essa figura aqui com as duas linhas estendidas. Vou apagar aqui o vermelho para vocês entenderem, ó. A linha P1 estendeu até o final, na última figura que eu circulei, e a P2 também foi estendida até a próxima linha P1. Bacana? Bacana. Beleza. Como que funciona o comando estender em procedimento? Isso aqui, gente, por que eu coloquei esse quadro aqui, ó? Porque quando eu vi lá no PET, tá? Nem foi tanto eu que fiz esse PET, eu participei muito pouco quando eu cheguei para dar aula para vocês, já estava tudo pronto. E assim, o nosso falecido professor também, acho que ele não participou muito, né? Já chegou meio pronto para ele também. Então foi de um outro professor, tá? De qualquer forma, já está pronto, né? Não dá tempo da gente mudar. Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, né? A gente vive com as armas que a gente tem. E o seguinte,
Quando pede lá uns procedimentos, é isso aqui, ó, o passo a passo. Eu trouxe esse quadro para ajudar vocês nisso, tá? Ó, eu preciso, tá lá um exercício, eu preciso que você desenvolva o passo a passo do comando extend, quais passos que precisa fazer, como é que você faz para fazer um extend, né, numa linha modificada. É isso que você vai fazer, ó. Ó, primeiro, você vai lá no painel, seleciona o Modify. Com licença que eu vou voltar no painel para vocês verem onde que está o Modify na Ribbon lá. Aqui, ó. Onde que está o Modify? Modify não, o Extend. O Extend está junto com o trim aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha? Tem uma setinha aqui. Se você clicar nessa setinha, que eu circulei aqui agora, eu vou apagar e fazer de novo. Espera aí. Ó, vou circular de novo para vocês aqui. Aqui é o trim. Então, se você vir na setinha aqui, vai ter o comando extend. Tá? Os dois ficam juntos no mesmo ícone ali. Então, você clica no extend, você clica no comando extend aqui, ó, clicou com a esquerda do mouse em cima daquele comando que eu te falei, ele vai falar o seguinte: selecione o limite de extensão. O que é o limite de extensão? Aqui, ó, eu tenho a linha para ser estendida, que é essa aqui. Eu quero que ela seja estendida até essa linha vertical aqui. Então, eu tenho que clicar primeiro na linha vertical, onde que até a linha que vai ser estendida vai chegar, tá? Daqui a pouco eu mostro a animação mostrando esse detalhe para vocês, ó. Primeiro, eu determino a linha de extensão, até onde que a linha que vai ser estendida vai chegar, tá? Aperta Enter para confirmar e depois você clica na linha que vai ser estendida e ela vai chegar até lá, ok? Acho que chegou o intervalo aí. Só para antes disso, aqui, ó, vou mostrar que você primeiro clica na linha, não na linha que vai ser estendida. Olha lá, ó, vai chamar agora, ó, chamou Extend. Quebrei a cara, né? Tudo bem. Isso Perdão, gente. O AutoCAD moderno, né, você pegar o 2020, você não precisa de fazer isso mais, tá? Por isso que fica diferente aí, me perdoe. Se pegar um AutoCAD mais antigo, você precisa de clicar nessa linha que está com a seta vermelha aí primeiro. O AutoCAD moderno, né, ainda bem que eles fizeram isso, você ganha maior produtividade, você já dá o extend ali, ele já chega direto. O professor às vezes esquece desses detalhes, né? Até porque na hora que a gente vai desenhar é tão automático que você nem pensa mais no procedimento que você está fazendo. Me perdoe aí, tá? Então tem essa diferença, né? A AutoCAD aí, se pegar 16, né, o 13, você vai ver que você precisa de definir qual linha que vai ser definido, o moderno não. Você pediu extend, já clica na linha, ele já entende até a próxima entidade. Só se tiver uma outra, né, que não seja essa aí você vai ter que definir esse ponto de extensão aí, tá? Mas vamos considerar, para efeito de PET, para efeito de estudos, esse quadro aqui, tá? Eu vou entender como esse quadro aqui. Quem quiser fazer do outro jeito, eu vou aceitar também. Não vou brigar por causa disso, não. Por que eu queria considerar como esse aqui é mais antigo, né? Se você chegar na empresa e pegar um programa mais antigo, você vai ter que trabalhar com aquilo que está disponível, tá bom? Como eu extrapolei 1 minuto aí, a gente volta às 19h21. Né? Vamos dar uma descansada aí. Obrigado até o momento. 10 minutinhos aí de arribo.
Bom, eu estou apresentando. Vamos lá. Então, eu deixei esse exercício aqui. Alguns projetos de engenharia são dimensionados, exigindo a construção de linhas paralelas ou perpendiculares. Definição do desenho de linha de caixa. A situação pode gerar pedaços de linhas excedentes frente à intersecção de arestas, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, se a gente considerar o AutoCAD, os trechos excedentes OA e OB podem ser removidos pelo comando A, trim, B, snap, cdel, demove é nenhuma das respostas acima. Lembrando, né, que primeiro eu vi, meu som está ligado, né, daqui 12 perguntas, vocês chegam no 1 milhão, quem quer ser um milionário. Só que não, né? Vamos lá. Todo mundo aí já sabe a resposta dessa? Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu no chat? Não, não foi a resposta. Alguém escreveu aqui letra B, Snap. Então, será que é B, Snap? Alguém aí tem? Deixa eu marcar aqui com a borracha. Colocar como votação. Então, votação 1, Snap, letra B. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Vai cair uma chuva aqui daquelas. Escutando o trovão, né? Ninguém quer opinar? Estão com medo? Oi? Apertei sem querer aqui, professor, foi mal. Ah, não, tudo bem. Qual que é? Tudo bem, pode já me falar, já que o microfone já está aberto, A, B, C, D ou E? É o trim. Opa, alguém falou trim aí. Vou colocar o trim. Para desempatar, falta um. 1-1 aí. Pronto. Agora continua empatado ainda. Um para o A, um para o B. É o trim? Aí, agora desempatou. Tudo bem, vocês acertaram, né, pela democracia, já que todo mundo votou, todo mundo. Como o 2 ganhou, eu também concordo que é o trim. Pessoal, o texto está falando aqui o seguinte, gerar pedaços de linhas excedentes, tá? Então, o A aqui, ele quer retirar um pedaço OA, que, ó, marquei aqui, um pedaço OB. Tirar pedaço de qualquer coisa, a ferramenta tem que ser trim, ok? Tirar pedaço de qualquer coisa, trim. O del é se eu tivesse que apagar a linha toda. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Em cima desse aqui, ó. Se eu tivesse que apagar essa linha A toda aqui, ó, se eu tivesse que apagar essa linha toda, eu clicava em cima dela com a esquerda do mouse, apertava a tecla del, eu apagava ela inteira. Como, né, a questão que está solicitando apagar apenas um pedaço, o trim é a ferramenta indicada, a letra A, ok? Muito bom essa questão, porque o trim e o offset eles são muito importantes no AutoCAD, né? São elementos de edição ali, o rotate é importante, mas eu acho que o trim, o offset são os primeiros que devem ser utilizados aí para aprendizagem. Bom, rotate vem de rotacionar, e a função também dele é bem clara, né? Fazer a rotação de objetos a partir de um ponto. Então, olha, por exemplo, eu tenho um quadrado aqui, eu preciso de fazer a rotação que ele esteja alinhado, né? Essa linha aqui dele, ela chega no alinhamento junto com esse outro quadrado, né? Então, antes de eu pedir a rotação, ele está desse jeito. Depois que foi solicitada a rotação com todos os seus comandos, né? Então, você vai pedir rotate no painel,
Onde que está o rotate aqui, ó? Eu já vou até marcar, fazer um ciclo aqui. Você clica no rotate, ele vai te pedir qual figura que você quer rotacionar, você seleciona a figura, aperta Enter. Então, tem depois de todo o procedimento feito direitinho, a peça fica desse jeito aqui, tá bom? Então, eu acho que essa função é bem tranquila, não vejo tanto problema assim, pelo menos para entender a função dela, né? É exatamente fazer a rotação de uma determinada peça, tá? Aqui, ó, a opção Rotate, assim como diversos comandos do AutoCAD, possuem múltiplas formas de trabalho. Aqui referenciamos duas. Primeiro, a rotação, que é a default mesmo, a mais utilizada, é que você pegar o sistema absoluto do CAD, lembra? O que é o sistema absoluto do CAD? A gente viu ela na coordenada polar, que quando eu preciso de um ângulo, ele pega o X para a direita no sentido anti-horário. Então, eu cliquei, né? Quando eu pedi uma seleção aqui, por exemplo, eu cliquei no ponto de base, que é esse aqui, ó, porque ele vai rotacionar, é como se tivesse colocado um prego aqui, ó, e vou rotacionar ele nesse sentido aqui, tá? Esse ponto de base é importante, né? Porque se eu coloco, deixa eu fazer um exemplo básico que vocês entenderem. Se eu tenho um retângulo aqui, ó, coloco o ponto de base no centro dele, ele vai girar, então eu coloco outra figura aqui, ó, ele gira aqui em torno desse centro, né, de gravidade dele ali. Ou seja, esse ponto vai ficar fixo. Agora, se, por exemplo, 2 que está abaixo aqui, ó, se eu coloco o preguinho aqui vai ficar fixo. Então, aqui não vai girar, ó, não vai girar, né, a peça ela vai rotacionar, mas esse ponto continua fixo. Isso faz muito importante no desenho, porque se eu considerar, né, eu não poderia girar, deixa eu voltar no desenho de cima, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Se eu não pudesse girar, mas eu coloquei o centro no centro de gravidade do retângulo aqui, ó, eu girei e desloquei aquele ponto que eu não poderia. Então, a seleção do ponto de base, ele dá a diferença no seu desenho, tá? E nesse exemplo que ele deu aqui, o ponto de base está aqui, e isso aqui ficou fixo e girou 45 graus anti-horário, levando em consideração que aqui é o ponto zero do ângulo X para a direita. Ok? Aí, ó. Então, o primeiro aqui, levando em relação ao sistema absoluto. O que é o sistema absoluto? Que o X para a direita é zero e ele vai girar no sentido anti-horário. Essa seta aqui, volta aqui. Essa seta aqui, ó, mostrei isso para vocês aqui agora. Ó. Aqui, ó. Aqui é o ângulo zero, ele andou 45 graus a partir do ponto zero, isso é chamado de sistema absoluto do CAD. E o segundo é referência. O que é um ângulo de referência, né? Eu tenho um triângulo aqui desenhado, eu peço o comando rotate, e aí, em vez de eu pedir a seleção default, eu peço um ângulo de referência. Então, eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui, mas eu sei que se eu partir desse ponto aqui, ó, e chegar até aqui, essa reta, né, tá vendo que está reto aqui? Chegou nessa rotação. Ele estava retinho aqui, ele selecionou essa referência aqui, ó. Mesmo que esse triângulo, né, ele não esteja colado na peça, tá? O que eu fiz? Ele pediu rotate, eu selecionei essa peça e dei enter. Aí ele me pergunta, qual que é a referência? Bom, eu coloquei a referência aqui, nesse ponto, e depois andei até aqui. O que eu fizer, né, como se fosse um controle remoto, o que eu fizer de ângulo nessa referência, ele copia aqui, ó. Tá bom? Pantógrafo, né? Lembra do pantógrafo? Pantógrafo, mesma coisa, né? O que eu andar de ângulo nessa referência minha aqui, essa peça vai rotacionar. Ok? Então, são duas formas de utilização do comando rotate e eu trouxe aí porque estava no PET, né? Particularmente, né, a pessoa emite a resposta dele forte, eu só mostraria esse primeiro aqui para vocês. Mas quando está no PET, eu trouxe os dois aí para vocês verem.
Um exemplo de aplicação do comando rotate aí. Vai rotacionar o texto, ó. Olha lá, ele selecionou o ponto de referência. Onde que está o ponto de referência? Vai até parar a animação, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele colocou o ponto de rotação aqui, ó. Aqui vai ficar fixo. Lembra que eu falei, ó? Presta atenção. Olha lá, RO, teclado, selecionou, especificou lá o ponto, olha lá, ele rotaciona em cima do ponto que ele selecionou. Ó. Fica fixo o ponto de base. Bacana? O segundo já foi por referência. Ele não sabia quanto que tem o ângulo dessa linha aqui, ó. Vai para você escrever de novo, né? Se eu gosto de rabiscar. Não, mas ficou verde, ficou esquisito. Aqui, ó. Ele selecionou essa linha aqui como referência. Eu não sei qual que é o ângulo dela, por exemplo, ao comando absoluto. Aqui faz quanto que é 33,21 graus. Eu, pô, mas eu não sei qual que é esse ângulo. Não tem problema, ele selecionou essa linha aqui, colocou o ponto de base aqui, selecionou essa linha, e depois ele chamou essa linha, esse texto, ele copiou, ele ficou paralelo a essa linha. Esse é um rotate com comando referência que o professor acabou de falar. Ó. Olha que legal. Olha lá. Rotate, selecionou o objeto, colocou o ponto de base, pronto. Olha lá. Agora ele está selecionando a referência do texto e ele vai selecionar agora a referência da linha, porque ele quer o mesmo ângulo de referência da linha. Bacana? Estou me sentindo solitário aqui. Entenderam? Professor, cheguei agora, viu? Me desculpa aí, meu amigo. Não, tranquilo. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat aqui. Não escreveu. Bom, o silêncio eu determinei, né? Por força de vontade, o silêncio estou entendendo. Então está aí uma aplicação do comando rotate, tá? Rotação e é bastante utilizado aí também. O próximo stretch, que é esticar, a função dele eu não preciso nem de ler. Eu tenho um determinado, né? Uma parte aqui de um componente que eu quero esticar, e não é só esticar, né? Eu acho que eu errei aí, né? Ele também pode reduzir a peça. Então, aqui, nesse caso, ele não esticou. Eu tinha um parafuso, né, com um determinado comprimento dele aqui, e diga-se de passagem, presta muita atenção nisso aqui, e eu não sei se é manutenção ou em desenho, o comprimento do parafuso tem que ser esse aqui, não, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, atenção, não meçam parafuso a partir da cabeça dele, comprimento útil é esse L aí, hein? Não quero, daqui 2 anos, né, qualquer um de vocês aí, sei lá, coordenador, gerente, diretor, presidente, qualquer coisa, me medir a cabeça do parafuso aqui, hein? Eu vou caçar o diploma de vocês aí, brincadeira. Tá bom? Então, esse comprimento não é o ideal, ou seja, não sei, né, ele precisa de 2 parafusos com o mesmo diâmetro, com comprimentos diferentes. O que ele fez? Ele chamou o comando stretch e conseguiu reduzir aí o comprimento do parafuso. Bom? Bacana? Poderia ser o inverso, tá? Ele tem o P2 e quer chegar no P1, e assim ele estaria esticando. Entenderam a função do stretch? Fala aí com o professor. Stretch está na linha. Beleza? Ok. Obrigado. Aqui, ó, isso aqui também eu tirei lá do livro de vocês, da apostila. Só tem que tomar cuidado com linhas curvas, tá? As linhas curvas aí, elas podem ficar distorcidas, tá? Então, quando for aí as linhas, as quinas, pode fazer direitinho. E, nesse caso aí, quem já desenha sabe que se você precisa de esticar, primeiro você estica ele, depois você pode utilizar aí o comando fillet, tá? Fillet, o que o fillet faz, né? Ele não está aqui não, mas ele faz o arredondamento aqui, ó. Poderia esticar ela primeiro, depois fazer o fillet chegando nessas curvas de arredondamento aí do AutoCAD. Bacana? Show de bola.
Aqui mais um exemplo, né? Ele selecionou uma parte que quer esticar, e são três passos aqui, ó. Primeiro passo, aqui, ele está selecionando a parte que ele quer esticar, tá? Então, essa parte aqui vai ser esticada. Pode ver que essa linha, esse ponto de linha aqui, ó, daqui para a direita, não altera nada, ó, não altera nada. Direita não, esquerda, perdão. Essa linha para a esquerda não altera nada. O crescimento aqui, ele está selecionando o ponto até onde que ele quer esticar até essa linha aqui, e por fim, pode ver que essa parte aqui da esquerda ficou do mesmo tamanho, e a outra foi esticada. Bacana? Esse é o comando stretch. E aqui, né, o procedimento dele aí, tá? Comando stretch. Pessoal, eu vou ser bem honesto para vocês. Eu não vou ficar pegando muito pesado com essa questão do procedimento aqui, não, porque, sinceramente, eu estou sendo gravado, né? Ele vai mostrar isso, fazer chantagem com o professor, vou mostrar isso na direção, tudo bem. Não tem muito sentido esses comandos aqui, na teoria. Vocês vão me desculpar, porque eu estou sendo muito honesto. Vamos ver se no futuro aí a gente, né, eu tenho essa animação, tá, gente? Professor, tem como fazer um curso com o senhor CAD prático? Tem, se vocês instalarem aí, eu dou um jeito, cara, mas ficar ensinando comando para vocês na teoria é a mesma coisa, sabe de quê? Não vou falar mais, não vou. Mas não adianta, eu não vou ficar pedindo um comando. Eu estou me embolando todo aqui, estou me enrolando todo, não tem problema não. Não adianta, isso aqui vai ajudar vocês na prática, doutor? Cara, não vai, tem que sentar no programa, né? E eu fico nervoso, com razão, porque tem que sentar e fazer, tá? E eu sinto muito, é sentar e fazer. Se no futuro vocês precisarem de ajuda, me chamem, né? Indiferente de qualquer coisa, às vezes o professor pode estar muito agarrado, mas uma hora ou outra eu paro para ajudar vocês aí no desenho prático de qualquer coisa, tá bom? Não tem muito sentido vocês ficar escrevendo um monte de comando, sendo que na hora na frente do computador você tem que entender como é que funciona, tá bom? Agora, a função não. A função eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Então, quando, por exemplo, o que o rotate faz? Espera aí, o rotate faz a rotação. O que o trim faz? O trim, ele corta um pedaço da entidade, enquanto o erase, ou seja, o trim, ele corta um pedaço de linha, enquanto que o erase, ele corta a linha toda. Isso aí eu faço questão que vocês entendam. Vai ser muito bom para vocês, porque aí vai no campo de aplicação. Agora, pegar comando por comando e escrever no papel, bom, não sei, né? Às vezes eu estou muito enganado no que eu estou falando, mas na minha opinião não resolve, não. Então, um exemplo aí de aplicação do stretch, tá vendo? Como ele selecionou 2 comandos, né? Chega de reclamar, vocês vão para a aula. Uma ele esticou, a da esquerda ele esticou, a da segunda ele comprimiu, tá vendo? Se ele quisesse esticar as duas, ele teria que esticar da esquerda primeiro, ou da direita primeiro, e depois da esquerda, tá? Como ele selecionou as duas, e foi para um sentido, né? Um sentido foi de crescimento, e a outra foi de compressão. Mas todos os dois aí são aplicações de comando stretch. Falei pra caramba, né? Eu comecei, nós vamos até às 8. Pessoal, tá amassante, eu sei, mas é porque semana que vem é a nossa última aula. Então, eu já estou entrando no PET 3 para a semana que vem, né? Vocês já tem a gente tem mais tempo de fazer o PET, tirar as dúvidas, e aí semana que vem fica mais light, tá? Só para fazer mesmo, a gente terminar essa questão do PET aí, tá bom? O espelho, né? Espelho, mirror, do inglês é espelho. E o que ele faz? Qual que é a função do espelhamento? Eu tenho, antes
espelhamento e após o espelhamento, o que acontece? Eu preciso de fazer uma figura simétrica, só que ao contrário, ok? Se vocês já perceberam, alguns carros, a escrita dele é ao contrário, porque quando você olha no retrovisor, aí você consegue ler ela normalmente, tá? Tem, sabe, já vi alguns SAMU, alguns carros aí, né, com a escrita invertida por causa disso. Na hora que você olha no escrito, você consegue ver adequadamente. A mesma coisa acontece. Então, quando você pediu o comando mirror e selecionou o espelhamento e selecionou essa peça aqui, depois de todos os comandos, você chegou na... Aqui. Você chegou no espelho dela. Ok? Um detalhe muito interessante é que a linha de espelhamento ela tem uma distância. A linha de espelhamento ela tem uma distância. Ela tem uma distância. Faz conta que aqui fosse 5, por exemplo, né? Então, vai ser 5 mais 5, 10. E vai dobrar a distância entre as peças aí, ó. Entre as peças, né? A peça original e a peça que foi espelhada. Então, se aqui fosse 3, a distância entre as duas seria 6. E esse primeiro ponto, o segundo ponto aqui, é chamado de linha de espelhamento. Ok? Aí, ó, gera cópias espelhadas de figuras, podendo manter ou apagar a matriz. Espera que eu explico para vocês o que é apagar a matriz, tá? Então tá, dá um exemplo aí, né? Se você coloca o ponto na horizontal, olha que interessante, a figura é a mesma, essa figura aqui é a mesma, essa figura é a mesma. O que esse desenho quer mostrar? Se você colocar seus pontos de espelhamento aqui, ele vai fazer uma figura nesse sentido, um espelhamento aí seria um espelhamento vertical. Agora, essa aqui é a mesma, só que você colocou o ponto de espelho aqui embaixo. Ó. Ela faz um espelhamento na horizontal. Se você colocar um espelhamento inclinado, ele vai fazer uma peça aqui, ó, inclinada. Então, onde que você define a sua linha de espelho, se define sua linha de espelho, ele vai fazer o espelhamento de acordo com essa linha. Seja ela na vertical, seja ela na horizontal, seja ela inclinada. Ok? Essa figura mostra o que eu falei, né, a respeito da distância. Olha que legal. Nesse caso aqui, ó, a linha de espelhamento, eu tenho a distância x. Nessa outra figura, o que ele fez aqui? Ó? Ele colocou em cima da peça, então não tem distância. Então, em muitos casos, alguém mandou uma mensagem para mim. Boa noite, tudo bem? Então, nesse caso aqui, quando você precisa, você tem uma peça muito complexa. Olha como é que o espelhamento é bacana nesse caso. Você tem uma peça de uma complexidade muito grande. O que você faz? Desenha só metade dela, depois você pede espelhamento exatamente na linha de centro, você consegue, ou seja, você não precisa desenhar a peça toda, desenha metade dela, ó. Ele desenhou só essa metade superior aqui, ó. Desenhou só essa metade superior, fez o espelhamento, surgiu a imagem toda. Ok? É um caso muito bem aplicado da ferramenta do AutoCAD chamado de espelho. Tá? Isso é muito bom quando a figura ela é complexa, né? E é o mirror, o array, né? Que é uma cópia de múltipla de matrizes, né? Ou sistemas polares. Você faz um pedaço. Imagina a engrenagem, por exemplo. O array não está aqui, eu acho que o array é da próxima aula. Vou até verificar isso.
O professor saiu da rede. Deu problema, você viu? Deve ser por causa da chuva lá. Deve cair a internet dele. Aqui no Betânia aqui tá começando a querer o tempo fechar também. Aqui só tá ventando só e choveu um pouquinho e parou. Agora tá começando de novo. Pessoal, acabou a luz aqui no bairro, né? Não sei se alguém mora perto primeiro. Voltei. Eu imaginei que era chuva. Que beleza, hein? Bom, onde que o professor parou? Eu estava no espelhamento, né? Vamos tentar aqui. Agora é o cachorro. Vai daqui a pouco acaba de novo, não? Mas tudo bem. Volta por pouco. Janela, apresentação. Bom, então, vou dar um exemplo aqui só para vocês verem o espelhamento. Ó. A função dele, tá vendo? Ele desenhou a metade dela, pediu espelhamento. Essa linha amarela é a linha do espelho. Então, ele clica nos objetos, aperta Enter, seleciona a linha de espelhamento e aparece a figura toda. Outro exemplo. Qual é a diferença do primeiro, né? E aqui ele está falando, delete sources objetos. Nesse caso, você não vai deletar a sua metade de origem, tá? Então, quando você tem uma peça simétrica, a metade dela, você precisa das duas partes, você fala para não deletar o objeto de origem. Nesse caso aqui, é um espelhamento que ele vai deletar a origem. Olha que legal. Aqui ele fez o espelhamento da peça, no centro dela. É muito rápido o comando, né? Vou tentar escrever na hora, quer ver? Não deu não. Nossa, que confusão é essa? Bom, olha lá, ele está virado para a direita, ó. Ó, ele fez o espelhamento. Não estou conseguindo escrever. Olha lá, não sei se vocês conseguiram ver. A porta ela fica virada e ele apaga a roxa, fica só a vermelha. Ou seja, nesse caso, ele apagou o objeto de origem. Nesses casos, quando você precisa de fazer um espelhamento e apagar a primeira imagem chamada objeto de origem, tá bom? Então, tem casos que você não precisa apagar e tem casos que você precisa apagar, tá bom? Mas a característica do espelho é esse aí, tá? Não vou falar sobre comando, estou meio chateado com isso aqui, mas depois, se precisar, vocês dão uma olhada no comando aí. Lembrando que eu não vou ficar muito preso a essa questão do comando aí, tá bom? O próximo comando aí chama alinhar. Ó, só vou mostrar essa figura para vocês verem aqui. O importante do alinhar aí é exatamente, né, trazer a figura dentro de um alinhamento que você precisa. Olha que legal. E aí ele até aplicou a escala, né? No finalzinho no finalzinho do desenho, não dá para você ver, mas ele faz o seguinte, além de, vou fazer um desenho vermelho aqui, além de ele ter alinhado a peça, ele aplica uma escala, ou seja, ela está num tamanho X, ele faz com que ela fique do mesma dimensão da tubulação do flange aqui, ó. Ok? Bacana? Então, esse aí é o comando alinhar, não vou comentar muita coisa a respeito. E, por último, a gente tem o texto, tá? O texto, ele está aqui na ribbon da AutoCAD, aqui no Annotation, ele nem está aqui no Modify, e você vai... O texto ele é muito simples. Se você pedir o texto,
né, seja o single texto ou multiline texto, você tem aquelas configurações, por exemplo, não sei se todos já mexeram com o Word, né, com ferramenta de texto, mas não tem muito segredo aqui. Aqui é o tipo de letra, aqui, perdão, né? Aqui é a fonte, né? A pessoa confundiu aí. A fonte está aqui, ó. Aqui está a fonte, aqui está o tamanho dela, o B é negrito, itálico, sublinhado, todas aquelas características de texto. Aqui tem o alinhamento horizontal, alinhamento vertical, tá? E aqui a formatação dele. Posição, né? Posição do texto, o estilo, fonte. São aqueles comandos de texto mesmo. Né? Se você quer um tamanho maior, você vem aqui na formatação. Se você quiser um texto negrito, se precisar de um texto itálico, está aqui todas essas configurações. Bom, tem que ter uma animação de texto, né? Então, só escrevendo, normal, escreve o que você precisa. Beleza? Só ficar escrevendo. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver as horas aqui. Minha esposa depois fala aqui por causa da chuva. Caindo muitos relâmpagos, mas vamos terminar pelo menos esse exercício aqui. Os desenhos desenvolvidos de forma eletrônica podem ser aproveitados para gerar novos elementos gráficos. A imagem apresentada indica o aproveitamento de alguns elementos para gerar outros de forma rápida, precisa e espelhável. O comando que apresenta tal função no programa AutoCAD é ACOP, B-Rotate, C-Zoom, D-Stretch e E-Mirror. E aí? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Igor Moraes. Só eu perdi o histórico, né? Vou fazer o seguinte, print screen aqui. Vou clicar. Outro print screen. Vou clicar. Tem gente que acha que é a letra A. Tem gente que acha que é a letra E. E a correta vai para mirror, tá? Letra E. Por quê? Pode ver que o AutoCAD ele fez um espelhamento. Ele pegou essa parte aqui, colocou essa linha como linha de espelhamento e fica invertido, tá vendo, gente? Os vasos, por exemplo, pode ver que aqui tem a pia. Então, a porta está do lado esquerdo aqui, ó. A linha de espelhamento é exatamente aqui, ó. A porta fica mais para a esquerda, quando faz o espelhamento, ela fica mais para a direita. Tá bom? O comando correto dessa questão é a letra E. Letra E. Parabéns para quem acertou. Pessoal, eu deixei lá na escola hoje, tive que ir lá, o prêmio de vocês do Kahoot, tá? Tá lá. Tá o prêmio de Kahoot lá. Eu vou relembrar aqui, vou ter que puxar nos meus arquivos antigos quem foi o primeiro, segundo e terceiro. Quando vocês forem pegar os recursos que a escola dá, ela dá uma cesta pequena para vocês lá, né? Não esqueçam de ir lá, de pedir lá, que eu vou deixar o nome com a direção lá, ela já está sabendo quem são os vencedores do Kahoot do semestre passado, tá bom? São 6. Quem foi o ganhador? Eu vou mandar para vocês, tá bom? Eu passei na época, eu acho que quem ganhou lembra, não? Deixa eu ver se algum ganhou. Acho que eu tô em terceiro. Tá dentro. Até o terceiro vai ganhar lá. Terceiro. É uma lembrancinha simples, é doce. Se não puder comer doce, deu, né? Tá bom? De que matéria você, Julinho, você deu? Foi semestre passado. Foi um campeonato que eu fiz no final do semestre. E eu tô pensando fazer para ensaios, começar hoje outro, hein? Vamos lá. Demorou, professor. É simples mesmo, tá, gente? É mais representativa, mas como eu prometi, promessa é dívida, tá bom? Beleza, pessoal? Então, a última aqui, a gente já está terminando, tá?
Foi doloroso, mas vocês venceram. Vocês são heróis, né? Conseguiram aí vencer essa aula terrível, terrível, terrível. Fez um toró ontem em São Paulo, hein? Vamos lá. Ontem caiu um toró bravo, hein? Vamos lá, em São Paulo, hoje é em Belo Horizonte. A figura utilizados para montagem da figura abaixo, né? Quais são os comandos de edição que pode fazer aqui? Vamos lá. A, B, C ou D. Botem aí agora. Vai começar nosso Kahoot parte 2 de ensaios. Não terá Kahoot de CAD. CAD não tem nada, né, de formulário não, tá bom? E eu mando depois, via Diego aí, os vencedores. Tá? Eu acho que tem gente que ganhou 2, hein? Ganhou no metalografia e ganhou. Tem gente que é brutal, né? Ganhou um em metalografia e ganhou outro na conformação. Mas a chance agora de quem perdeu e virar o jogo vai começar. Acho que vai começar hoje. Hoje eu já vou lançar aí o primeiro link. Vamos lá, A, B, C ou D, para a gente fechar. D, não tem nem jeito. Se todo mundo falou D, eu vou ter que... Retângulo, polígono, offset, trim e espelhar. Sensacional. Letra D, concordo com vocês. Essa é a resposta, tá bom? Gente, essas questões que eu estou colocando aqui tá no PET 3, tá? Isso já é para a gente ajudar vocês aí a fazer. Essa aqui, o que acontece? Eu não quero, tá? Esse aqui está no PET 2, eu não quero o comando detalhado. Não precisa de enviar para mim o comando detalhado. Vamos ganhar tempo na nossa vida. Mas, por exemplo, se você acha que precisa de fazer linha, então coloca lá, para fazer essa peça eu preciso de linha, tá? Essa aqui é a mesma coisa, tá? Então, essas peças não quero comando detalhado. Ah, especifique o primeiro ponto, especifique o segundo ponto, parará. Não, eu quero o comando. Ah, pessoal, eu quero fazer por retângulo. Beleza, eu vou fazer por retângulo, vou fazer por linha através de comando polar, que é essa aqui, ó. Tranquilo? Alguém queria perguntar alguma coisa, falar a respeito desse exercício? Aqui tem o comando, como é que eu faço essa curvinha aqui? Ou eu faço por arco, ou eu faço pelo comando fillet, tá? Mas não precisa de detalhamento do comando, tá? Se tivesse, cara, se não tivesse sentado aí, sim, eu não ia nem pedir para vocês escrever o comando. Gente, pega e desenha. Ponto, tá? Na teoria, eu não vou pedir comando. Eu não sei que vocês queiram muito. Se quiser muito, pode detalhar. Beleza? Olha, você está querendo muito detalhar cada comando. Pode falar comigo. Eu? Brincadeira. Você até me assustou agora. Beleza? Para facilitar aí para a gente, não sei se vocês gostaram ou não dessa resolução aqui, mas eu acho que é infrutífero, tá bom? Alguém queria comentar mais alguma coisa? Eu estou encerrando a aula. Tá trovejando muito aqui. Eu acho que deu tempo também, né? 8h01. Você tem que descansar para a próxima aula. Gente, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Segunda-feira eu... Oi, Julinho. Oi. Boa noite. Boa noite. É que, em relação à entrega dos pets, cara, é dia 22 que é a entrega. Então, eu acho o seguinte, o que a direção fala com vocês, professores, em reunião? Estou querendo, acho que a turma também está querendo saber disso, porque está muito em cima, tem muita matéria, muito conteúdo e muito exercício. Não vai dar para fazer, cara. Principalmente desenho, principalmente matéria de Julião, que é cálculo demais, ele está acelerando muito, ele não está querendo ajudar a gente mais a eu não quero nem saber. Porque não tem tempo para isso mais e a gente vai ficar com dificuldade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que a direção fala com vocês em reunião? A gente acelera, mas a gente vai formar sem entregar? Como que vai ser? Vai ser estendido mais um prazo depois do dia 14 de janeiro? Porque isso está me preocupando. Dia 22 é terça-feira, cara. E não vai dar. Não vai dar mesmo. Nós estamos na metade do PET 2 e nem não sabemos nada do PET 3.
Temos ele em mão? Sim, nós temos. Eu já até imprimi ele, mas não tem nada feito para ser entregue. E dia 22 termina o prazo. O que você não fala? Sim. Concordo. Também tô atolado, viu? Hoje, para 22, faltam 5 dias, né? Isso. Ô Igor, eu vou fazer o seguinte, amanhã tem reunião, eu vou levar ele. Tá? Leva isso lá, cara, dá um parecer para nós, que você dialoga bem com ele, você conversa bem com ele lá, para passar uma coisa para nós bacana, para tranquilizar, porque é exigência do governo, a escola, entendo demais, o governo nosso é uma bênção. Só que, tipo assim, se a gente ficar só na informação, beleza, mas se a gente tiver a obrigação